No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia. saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Nessa edição do Jornal da CUT, o uso do celular em serviço pode ou não dar justa causa? O Jornal da CUT ouviu um especialista em direito do trabalho sobre o tema que afirmou demissão por justa causa pelo simples fato de o trabalhador em determinado momento pegar no celular é abusiva, mas saiba o que pode acontecer. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. O Jornal da CUT de hoje fala sobre o uso do celular no horário de trabalho. Pode ou não pode? Até onde o patrão pode punir o trabalhador? O tema é polêmico, causa entendimentos diferentes, mas vamos lá. Vamos falar sobre isso para tentar entender até onde a gente, trabalhador, pode ir, inclusive, com a realidade que a gente vive. Recentes decisões da Justiça do Trabalho têm confirmado demissões por justa causa, portanto, sem direitos rescisórios de trabalhadores dispensados pelo uso excessivo do celular em horário de trabalho. Isso, apesar da lei da consolidação das leis do trabalho, a CLT, não citar o uso do aparelho que nem existia, na verdade, quando a lei foi criada, Nós ouvimos o advogado especialista em direito do trabalho José Eymar Loguerço, da LBS Advogados, que diz que demissão por justa causa pelo simples fato do trabalhador em determinado momento pegar no celular é abusiva. Esse abuso está se tornando comum no Brasil. Tramitam na Justiça do Trabalho do país, atualmente, cerca de 47 mil processos de demissões por justa causa pelo uso do celular, de acordo com o jornal Valor Econômico. Para o advogado Eymar, que é assessor jurídico da CUT Nacional, inclusive, trabalhadores precisam ter bom senso e empresários precisam discutir relações de trabalho antes de decisões como essas. Ele diz que é fato que deve haver um bom senso por parte do trabalhador quanto ao uso pessoal do celular em horário de trabalho, inclusive respeitando as eventuais regras da empresa. Mas casos de dispensa por justa causa fundadas nessa questão são exageradas. Em geral, a empresa tem que discutir a política de relação de trabalho, inclusive em acordos coletivos, com a participação dos sindicatos. Mas tem situações e situações. O uso por si, ele não justifica uma dispensa por justa causa, mas que as condições específicas, é que poderiam levar a utilização desse dispositivo da CLT. Bom, essas situações acontecem quando há regras na empresa e o trabalhador acaba desrespeitando, e isso pode se configurar como insubordinação. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. O tema do uso do celular, na verdade, é uma novidade nas relações de trabalho, e as decisões dos empregadores são fundadas em um certo autoritarismo no Brasil, uma relação de poder, de controle sobre os seus trabalhadores. É um dos temas que apareceram nos últimos anos e outros vão vir com certeza, e não há nada que trate dessas questões na legislação. O que acontece é que nós temos uma tradição no mundo do trabalho em que o empregador exerce, de fato, esse poder de controle sobre os trabalhadores. Nós temos relações de trabalho assimétricas e autoritárias. Então, é natural que e a Justiça do Trabalho também reproduz um pouco isso, essa visão. Vamos lembrar, por exemplo, que o TST tem uma jurisprudência mais antiga sobre a questão do uso de e-mail durante o horário de trabalho, em que também vacilou entre admitir e não, e depois passou a entender que no ambiente de trabalho o e-mail corporativo é ferramenta de trabalho que não pode ser usado para outro fim. Então, você tem uma tendência de regulação dessas matérias de modo a, digamos, reforçar essa visão de controles sobre o trabalho e a produtividade. E o direito do trabalho tem tentado exercer um papel de equilibrar essas relações para que os trabalhadores não fiquem absolutamente vulneráveis a essas condutas autoritárias dos patrões. A CLT não prevê especificamente a demissão sem direito no caso do uso do celular, mas existem regras sobre a demissão por justa causa e elas devem ser observadas. A previsão de justa causa na CLT, genérica por insubordinação e indisciplina, ela exige assim, um acompanhamento, ela exige medidas anteriores de
advertência, então ela exige reiteração. Um dos itens relacionados no artigo 482 da CLT como motivos para justa causa é justamente a insubordinação. Nesse caso, pode-se considerar a demissão desta forma como correta, já que o trabalhador foi advertido previamente e ainda assim manteve sua conduta. Então, se tem regra na empresa que diz que não pode usar e o trabalhador continua usando, isso pode se caracterizar como insubordinação. Mas o EMAR reforça que proibição, de certa forma, é autoritarismo e somente é justificada quando existe uma necessidade específica, como casos em que estejam envolvidos fatores como a segurança e a higiene do trabalho. O que ele quer dizer com isso é que a proibição do uso do celular, na verdade, ela se justifica, a justa causa se justifica quando uma empresa, por exemplo, de alimentação ou qualquer outra atividade em que você mexer no seu celular coloca em risco a segurança ou a higiene, né, ou a saúde, aí sim ela é justificada. No entanto, algumas decisões da Justiça têm caminhado em sentido contrário. Para que haja a chamada jurisprudência, né, é necessário que o entendimento da Justiça tenha formado um conceito de que a justa causa é de fato justa. Mas EMAR alerta que é necessário analisar caso a caso para se ter um parâmetro exato do que se pode chamar de jurisprudência. Ele diz que é cedo ainda para se ter o conceito de que há, de fato, essa jurisprudência em relação ao ganho de causa das empresas em ações movidas para a reversão da demissão por justa causa para a demissão sem justa causa. Ele diz que não tem um número consistente ainda de decisões da Justiça que possam configurar uma real jurisprudência. Traduzindo, como a CLT e como não há uma regulação da justa causa pelo uso do celular, então o que acontece é que decisões da Justiça, em uma certa quantidade, acabam embasando outras decisões. Acaba se tornando um entendimento da Justiça, isso é jurisprudência. Mas, como o EMAR disse, ainda não existe um número consistente para isso. Quando o trabalhador, então, se sentir lesado, ele pode sim e deve buscar a Justiça para reverter a demissão, para pelo menos uma demissão sem justa causa, o que garante direitos. O secretário de Relações do Trabalho da CUT, Loraldo do Nascimento, também considera a demissão por justa causa por uso do celular abusiva. Para ele, antes de tomar decisões como essa, as empresas têm de levar em consideração outros fatores, entre eles o fato de que a nossa sociedade está em constante mudança no que diz respeito aos hábitos, e o celular é um deles. Ele diz que todo mundo sabe que o celular é como se fosse uma extensão de nossas vidas. A gente é dependente das tecnologias e das facilidades que o celular nos oferece, seja para comunicação, para serviços. A gente tem tudo à mão ali, né? Diz o Ari. Apesar disso, ele concorda que deve haver o bom senso por ambas as partes no que diz respeito à moderação do uso. Então o Ari fala o seguinte: o trabalho requer concentração, mas daí a impedir que trabalhadores possam, pelo menos, portar o celular é exagero. Ele fala isso se referindo a casos de empresas que exigem que os funcionários deixem seus aparelhos em alguns locais específicos, longe, inclusive, né, da mesa de trabalho, por exemplo. E aí existe uma outra questão, que é a segurança do bem material. Não só do bem material celular, mas ele também é um outro tipo de bem, já que carrega dados, né, dos trabalhadores, enfim, carrega nossos dados ali, como os dados pessoais, dados bancários e tudo. Então, se um celular some ali, é um constrangimento, é um problema que se cria, e se a empresa faz isso, ela deve deve ter todas as condições de segurança para que o aparelho seja bem acondicionado. Assim como o advogado Emar Loguesso, Ari também acredita que o tema deva ser incluído em negociações e acordos coletivos para que, já que não há uma regulação oficial, regras sejam combinadas a fim de proteger os direitos dos trabalhadores. Agora vamos falar sobre os direitos do trabalhador demitido por justa causa, né? A gente está falando do celular, mas fala no geral. Aliás, numa próxima edição do Jornal da CUT, a gente vai falar especificamente sobre o que é justa causa. Detalhes, né, sobre a demissão por justa causa. Os trabalhadores demitidos por justa causa perdem os direitos trabalhistas que seriam pagos se a dispensa fosse sem justa causa. No entanto, alguns direitos estão garantidos. Saldo de salários, férias vencidas com acréscimo de 1/3 de férias conforme a CLT, salário família, horas extras realizadas ou pagamento de saldo de banco de horas e o depósito do FGTS do mês ou então do mês da rescisão. O que o trabalhador, no caso da justa causa, perde de verdade é o 13º salário proporcional, as férias proporcionais acrescidas de 1/3 conforme diz a CLT,
a multa de 40% sobre o saldo do FGTS e as guias para receber o saldo do FGTS que está depositado lá na conta e também parcelas de seguro-desemprego. Portanto, não dá para sacar o fundo de garantia. O trabalhador que é demitido por justa causa e tem vários anos, por exemplo, ele não consegue sacar esse saldo do fundo de garantia. Mas há outras ocasiões em que ele vai poder fazer isso, e é isso. Aí a gente fala sobre esse tema numa próxima edição do Jornal da CUT, sobre quando o trabalhador vai poder sacar, o trabalhador que foi demitido por justa causa, obviamente, vai poder sacar o saldo do FGTS. O Jornal da CUT fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, nós nos falamos na próxima edição. Até lá!